o yoga além da forma. Sim, o yoga além da forma foi uma proposta trazida pelo convidado, que hoje a gente vai ter um convidado especial, né? Como sempre, teremos um convidado mais que especial, que vai ser o Leandro Campos, do canal, do perfil, né? Guia Yoga Brasil. E eu estava conversando com ele, né, sobre qual é o tema que a gente ia falar e tudo mais. E aí, na hora, ele me respondeu na hora, assim, parecia que ele já estava até com o tema pronto, que era Yoga além da forma. E eu achei interessante, né, porque na semana passada, a live que eu fiz já com o André Tavares, foi já falando sobre o yoga sem estereótipos, né? E o que eu entendo como o yoga além da forma vai ser exatamente a gente continuar esse papo para como é que a gente consegue realmente levar o yoga para isso que a gente entende como yoga. E eu acho esse tema tão importante. Então, esperar o Léo chegar aqui. Enquanto isso, vocês já podem começar a me dizer, honrosamente, de onde que vocês falam. Já estou vendo aqui que tem Dona Regina, de Maceió. Temos uma galera entrando. E também, esse tema é interessante porque ontem, né? Ontem eu retomei o nosso Sutra de domingo, né? Que é a série de vídeos que fala justamente sobre cada sutra do Yoga Sutra, né? O Yoga Sutra é o texto clássico do yoga, como vocês sabem, é o texto que eu mais amo na vida, né? E que eu leio bastante. Ó, temos Lisboa, temos Rio de Janeiro. Já estamos internacionais nessa live aqui. Mas o Yoga Sutra é o texto que é o texto clássico do yoga. É o texto que eu mais me identifico, é o texto que eu mais estudo, com certeza, né? E ontem a gente postou um sutra, que é o Sutra 39, né, do primeiro capítulo, que ele fala justamente sobre como o yoga pode ser posto em prática utilizando qualquer ferramenta que te leve para um estado de mais serenidade. Qualquer ferramenta que te ajude a chegar numa qualidade mental mais propícia para uma observação, para um aprofundamento, para uma confluência com aquilo que você está vivendo, né? Caramba, olha só, temos, ó, já foi Lisboa, Rio de Janeiro, Maceió, Estados Unidos, Ilha da Madeira. Uau, a gente está super internacional. Como é que a internet é uma bênção, né? E eu também, só um parênteses aqui, né? A gente estava falando sobre... Na semana passada, estava falando com os amigos sobre o lançamento da nova rede social, né? Do Threads. E é interessante que sempre trazem muitas questões, né? Quando a gente começa a falar de novas redes sociais, de novas coisas, assim, é muito delicado porque a gente acaba perdendo um pouco de autonomia, né? A gente vai ficando muito em rede social e perde um pouco de qualidade de vida. Mas ao mesmo tempo, olha que bonito. A gente está aqui, eu tô, Califórnia, tô podendo falar com um monte de gente. Espera, deixa eu só chamar aqui o Léo. Acho que dá para eu chamar. Está convidado. Mas eu acho tão bonito quando a gente consegue realmente utilizar essa ferramenta para que a gente possa atingir mais pessoas, né? Chegar em mais pessoas. O objetivo aqui é realmente conseguir trazer um conhecimento tão transformador para mais gente, né? E a internet facilita isso muito. O meu professor, eu não sei se vocês sabem, né? O meu professor, ele mora em Portugal há muitos anos já. E todo esse conhecimento, todo esse contato que a gente tem foi de maneira principalmente online, né? A gente teve alguns encontros presenciais, mas basicamente online. E é impressionante como a gente tem uma qualidade de uma transformação muito grande se a gente souber usar essa ferramenta, né? Que a gente tem aqui. E aproveitando, então, esse assunto que a gente vai trazer quando o Léo chegar, já vou começar a introduzir ele, porque o yoga é uma ferramenta para que a gente se conheça, né? O yoga é uma ferramenta que faz com que a gente tenha uma observação mais interessante da nossa vida, uma interação mais importante com as coisas que estão acontecendo em volta de nós. E sempre que a gente tem a oportunidade de se conhecer melhor, a gente tem a oportunidade de deixar para trás algo que não faz mais sentido. E essa é uma qualidade muito delicada e muito difícil da gente conseguir, da gente conquistar, que isso já está descrito no Yoga Sutra de Patanjali, né? No Sutra 12 do primeiro capítulo, ele fala Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodha.
Então ele fala que as duas qualidades mais importantes, ou das duas qualidades importantes que a gente tem, duas delas a gente deve dar muita atenção, que a primeira delas é a ameaça, que é um empenho muito profundo para a gente conseguir atingir qualquer coisa, e segunda, um desapego, né? E depois ele traz isso de novo no Sutra 18 do segundo capítulo, quando ele fala sobre o propósito da vida. Isso é muito interessante, né? Inclusive, você aqui, que está aqui comigo, que você entende como propósito da vida? Tá? Para você, o que seria o propósito da vida? Que aí eu vou falar o que é o propósito da vida, pelo menos de acordo com o Yoga Sutra de Patanjali. Tá? Porque quando a gente está querendo entender o que é... Oh, o Léo chegou aí. E aí, Léo, pede para participar aqui, que eu já te boto para dentro. Até já tentei te convidar, mas não rolou. Mas quando a gente está falando, né, quando a gente começa a estudar yoga, normalmente a gente começa a estudar yoga por algum impulso, né, por alguma coisa que faz a gente ir para lá. Muitas vezes a gente está querendo se aprimorar, a gente está querendo melhorar alguma coisa, né? E aí, a partir daí, a gente começa a buscar ferramentas. E o yoga, muitas vezes, é dessas ferramentas. Então, olha o Léo entrando aí para a gente continuar nosso papo. Já comecei a dar uma introduzida aqui no que a gente vai poder falar sobre a garoto. Diga, tudo bem, cara? Bom dia, tudo bem? E você? Tudo em paz. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem, maravilhosamente. Bom dia, Léo. Estamos até combinando, né? Estamos dois de verde. Pois é, de verde. Bom, maravilha. Bom, Léo, então já estava aqui, antes de você chegar, eu estava começando a introduzir um pouquinho o tema para a galera, trazer um pouquinho o meu lado, né? Eu não sei se você chegou a ver, mas na semana passada eu fiz uma live também com o André Tavares. Sim, sim. Sabe quem é? Conhece? Adoro ele. Muito Figurado, bom. exatamente. E a gente realmente falou do yoga sem estereótipos. E quando você Aham. propôs o yoga além da forma, eu achei uma conexão incrível, assim, sabe? Porque é muito isso que a gente começou a falar na semana passada, e eu acho que a gente vai conseguir aprofundar hoje e ir para outros lugares também muito interessantes, que é como o yoga acabou se tornando realmente alguma coisa que já está dentro do estereótipo, né? Daquela coisa que a gente cria, né? A gente ouve as pessoas falarem yoga, já se cria um imaginário. Sim. E que não precisa ser, né? Quando a gente vai... A minha escola é muito do yoga clássico, né? Na minha linhagem de professores, a gente é muito baseado no Yoga Sutra. A gente pega o Yoga Sutra, aprende ele de memória, sabe? Sutra por sutra, e entende o fundamento da coisa. E desde lá de trás já está dizendo que o yoga é qualquer ferramenta, né? Pode ser qualquer ferramenta que ajude a gente a levar a mente para um estado de mais serenidade, para um estado mais tranquilo, para que eu possa Presente, né? mais presente, para que eu possa realmente interagir com o presente da maneira como o presente se apresenta, e não partindo de condicionamentos, né? Não partindo de a memória e nossos conhecimentos que acabam regendo o nosso movimento. E é disso que a gente pode falar um pouquinho, mas antes, Léo, fala um pouquinho para a galera aqui como é que começou o seu movimento no yoga, se apresenta um pouquinho para as pessoas. Beleza, Caio. De cara, assim, eu te agradeço pelo espaço aqui. Isso. E é um prazer estar aqui conversando com você. É um assunto que eu acho que tanto eu quanto você somos suspeitos para falar, né? A gente gosta disso e faz muito sentido para a gente. Assim, a minha trajetória no yoga começou de uma maneira muito aleatória. Minha irmã era praticante de yoga, minha irmã é mais velha, já era praticante de yoga há muito tempo. E ela começou a praticar num lugar perto lá da casa da gente e disse assim: Léo, você vai adorar o yoga. Eu vou te levar para um lugar, você vai gostar, a galera é legal, combina muito com você. E aí eu fui e ela estava certa. Gostei na primeira aula, eu adorei, assim, não quis sair mais, fiz já a minha inscrição e comecei a praticar todos os dias. Então eu tinha 19 para 20 anos, comecei a praticar intensamente. E eu sempre fui do movimento, né? Sempre gostei de natação, de futebol, de handball, de basquete. Então na escola eu era muito voltado para as atividades físicas. E foi a parte física que me fisgou no yoga, né? Então, a parte física, que hoje eu chamo de a ponta do iceberg, que é o que a gente mais vê por aí. E quando a gente vai adentrando esse universo, a gente começa a perceber que a parte física é realmente uma parte pequena. E que existe um método, não sei se eu posso falar assim, mas... Pedagogia, né? Uma pedagogia.
uma pedagogia que leva a gente para esse estado de presença que você começou falando aqui, e que, é como eu falei, abre um universo imenso na frente da gente de percepção, de autopercepção mesmo, né? Normalmente, quando eu estou numa prática de yoga, eu sempre começo com aquietamento. E às vezes eu digo assim: agora é o momento de vocês fecharem os olhos para o mundo externo, para abrirem os olhos para o mundo interno. Então, esse movimento de fechar os olhos, eu acho que é bem simbólico também, uma prática, né? Eu acho que você também deve usar muito esse recurso do fechar os olhos. E é isso, cara. Então, isso foi em 2007. De 2007 para cá, eu não parei de estudar. Hoje eu estou concluindo minha segunda formação em yoga. Eu fiz uma em 2007, aqui em Salvador mesmo. Legal. E agora eu estou concluindo minha segunda formação com o professor Pedro Kupfer. Que legal. Claro. Conheço muito. Sim. Pedro é fera. Pedro Sabe é fera. muito. É. Que legal, cara. Que legal. Só um parênteses do que você falou, que eu acho muito interessante. O conceito de pratyahara, né? Certamente você já ouviu falar, né? Pratyahara, muitas vezes a gente traduz como abstraídos, né? Silenciar os sentidos. Mas pratyahara significa literalmente, né? Prati significa ao contrário. E ahara significa alimentação. Então é quando eu consigo dar para os meus sentidos a nutrição a partir do que eu já tenho. Não de fora para dentro, e sim de dentro para dentro. Então, de dentro para fora. Não, até de dentro para dentro, né? Porque dentro, claro. Eles estão sendo nutridos pelo que eu tenho dentro dos meus sentidos total. Né? Uhum. Sim. Então eu acho uma analogia muito bonita, assim. E aí, beleza. E aí, seguiu tua história, você fez tua primeira formação. E quando é que você viu que você queria dar aula, assim, de fato? Como é que você falou, cara, isso aqui me nutre, não só me nutre, mas eu vejo isso transbordar, eu vejo que eu quero que isso já atinja outras pessoas, né? Cara, assim, desde que eu comecei, eu sou formado em engenharia elétrica, né? Eu sou engenheiro eletricista. Então, eu estava na faculdade de engenharia e conheci o yoga e comecei nesse movimento, né? Nessa descoberta que eu falei contigo aqui. E é isso. Desde os primeiros encontros, aquilo já começou a fazer muito sentido para mim. E eu comecei a ter aquela sementinha lá de, poxa, eu quero ensinar isso aqui. Nas primeiras aulas eu pensava assim, cara, todo mundo deveria praticar yoga. Eu ficava assim no relaxamento, né? No relaxamento a gente lá no Yoga Nidra. E eu, cara, todo mundo deveria praticar yoga. O que é isso? O que é isso? Então eu comecei a plantar essa sementinha aqui no meu coração, mas eu estava no fim do curso de engenharia, terminando de me formar, me formei já empregado numa excelente empresa aqui. Então comecei uma carreira na engenharia e, paralelamente, eu fiz o meu curso de formação, o primeiro curso de formação. Eu comecei a praticar em 2006, em 2007 eu já comecei a fazer a formação. Mas eu comecei a fazer a formação assim, no sentido de me aprofundar, mas só que existia aquela sementinha plantada lá no coração de dar aula, sim. Então, eu vivi digamos assim, esse mundo paralelo, né, na engenharia como minha atividade principal e uma atividade secundária, sendo o yoga, dar aulas de yoga. Eu conheci muitos professores de yoga e em alguns momentos eu substituía eles. Léo, não vou poder dar essa aula não, dá essa aula para mim. Eu ia lá e dava aula. Então era uma coisa realmente secundária. E sempre nas férias do trabalho, ou quando surgiu alguma oportunidade, eu comecei a perceber que eu estava indo para vivências de yoga, eu estava estudando escrituras do yoga, eu estava seguindo o caminho do yoga e meus colegas de profissão estavam mergulhando cada vez mais na engenharia. Sim. Legal. Assim, era uma coisa, Caio, que complementava, porque tudo aquilo que eu adquiria no yoga era uma coisa que complementava na minha atividade profissional, na minha gestão emocional, naquele ambiente de pressão de uma empresa grande, né? Muita pressão, muita cobrança. E teve um momento que eu pensei assim, cara, e isso veio até do yoga, né? O encontro da minha felicidade não está na satisfação dos desejos. Então, não é
eu sair da engenharia e me tornar professor de yoga, que agora eu vou ser feliz. Eu posso ser feliz aqui nesse caminho. É uma questão de escolha e é uma questão de identificação daquilo que eu faço melhor. Legal. Eu era um bom engenheiro. Na verdade, sou um bom engenheiro, né? Mas assim, eu tenho eu entendo, né, a minha autoavaliação, que eu tenho uma capacidade de transmitir o yoga muito maior do que a atividade que eu fazia lá na engenharia. E eu entendo que nós estamos aqui em rede. Então, foi até uma coisa que eu postei recentemente. O meu sucesso está diretamente ligado ao sucesso do outro. Então, o sucesso do fisioterapeuta está ligado quando ele consegue fazer um trabalho bom para o paciente, né? O médico, o sucesso dele está de acordo com o que ele faz de bom para o paciente dele. O advogado, de acordo com o que ele resolve de problema do cliente dele. Então, nosso sucesso está ligado ao sucesso do outro. Então, nesse sentido, eu pensei, poxa, como é que eu vou conseguir fazer, servir de uma forma mais consistente ou mais verdadeira aquele que está do meu lado, né? Aquele que está no meu entorno? Sendo professor de yoga. Então, eu fiz essa transição de carreira. Muito lindo, cara. Muito lindo. E acho muito interessante, porque o ponto que eu estava convidando aqui as pessoas a refletir antes de você entrar era justamente... Eu fiz uma pergunta para as pessoas aqui. O que elas acham que é o propósito de vida delas, né? Para cada pessoa, né? E aí tivemos algumas respostas aqui. Deixa eu até ler para você. Ó. Propósito de vida, para mim, é evolução, desapego, amor. Né? Isso quem falou foi a Fabs, _Fá. A Carla Westphal, falou assim: propósito para mim é quando sentimos que estamos fazendo o que gostamos e nesse fazer estamos contribuindo com algo para os outros. Quando fazemos o que fazemos com o coração, quando não é pesado. E eu estava querendo trazer isso porque no Yoga Sutra, tem o Sutra 18 do 2º capítulo. Eu trago algumas coisas dessas só para trazer a referência, tá, de onde vem esse conhecimento. Mas eu acho muito bonito que ele fala, né, no Sutra 18, que como se o propósito da vida do ser humano, ele chama de Bhoga e Apavarga. Bhoga é experiências, ou seja, o propósito da vida é a gente ter experiências. A gente está na vida para experimentar a vida. E apavarga significa eu conseguir não me prender a elas. Então, ou seja, a gente está aqui, e é bonito trazer isso que o seu relato, porque ele vai muito ao encontro disso que eu estou falando, né? A gente tem uma experiência com aquilo. A partir do momento que eu tenho aquela experiência, no seu caso, por exemplo, entrei na faculdade, tive a experiência, fiz engenharia e tal ali. Estava tendo aquela experiência. Só que teve um momento que eu senti que eu tinha que ter outra experiência. E aí eu deixo para trás aquela experiência, não que aquilo não é desleixo, né? Não é do tipo assim, não ligo mais para aquilo, me arrependo daquilo, não quero aquilo, mas é uma qualidade de simplesmente entender que aquela experiência passou para que eu possa desfrutar de uma nova experiência. E a partir daí, a gente, nessa nova experiência, entende que essa experiência não precisa durar para sempre, a gente pode deixá-la para trás para ter novas. Então, o propósito das vidas, de acordo com o Yoga Sutra, é Bhoga e Apavarga. Tem experiências, não se prende, segue, para que a gente tenha novas experiências e novas experiências, não fica preso a experiências passadas, né? E aí isso vai trazer já o gancho para o nosso tema, que é, muitas vezes, todos nós aqui já fomos, eu e você, a gente já começou, né? Quando começou no yoga, tem essa coisa, né, de que a gente primeiro tinha um estereótipo e que ele foi se adaptando ali com a minha primeira prática, falar que tá, beleza, o que eu entendia de yoga, agora eu estou sentindo uma coisa. E aí, no começo da prática, é muito normal a gente querer fazer parte, né? O movimento de pertencimento, ele é muito importante para o ser humano, né? A gente se sentir pertencente de um grupo. E no começo, quando a gente entra num grupo, a gente tenta fazer parte. E muitas vezes é através da forma, né? Ou seja, você vê as pessoas se comportando de um jeito, se vestindo de um jeito, fazendo certas coisas, e a gente começa a querer interagir com aquilo também. Como é que foi para você, nesse momento que você estava na engenharia, que tem aquela coisa mais, vamos dizer assim, mais empresarial, né? Você entra num espaço que ele é mais sério. Eu posso falar isso porque eu também
eu fiz engenharia, eu não cheguei a me formar, mas eu fiz engenharia mecânica, meu pai e minha mãe são engenheiros, então tem muito engenheiro em volta de meu primo é engenheiro. Então tem aquela coisa que é mais séria, né? A gente está aqui para resolver questões e tal, para resolver problema, um olhar mais científico da coisa, né? E o paralelo, o mundo do yoga que você estava entrando e se identificando. Como foi para você esse movimento para querer fazer parte? Ou se teve isso? Teve? Cara, teve isso, né? Eu me identificava com esse estereótipo do yoga, assim. Ainda me identifico, que o estereótipo da pessoa que gosta mais de natureza, né? Uma pessoa que gosta de fazer trilha, que gosta de viajar, que gosta de ir na cachoeira, que gosta de ir no mar. E que tem uma predisposição também a um aspecto mais sutil da existência, né? Então, você pensar em energias, pensar nessas sutilezas mesmo, que muitas vezes na engenharia é uma coisa muito mais pé no chão, sabe? Pé no chão ali. E eu me identificava com isso. Eu sempre achei e acho que existe muita coisa entre a terra e o céu que a gente desconhece, né? Então é muita prepotência a gente dizer não, é só isso aqui que eu vejo, é só, né? Então o processo, né, o caminho do yoga de você se conectar com essa sutileza, para mim tem um poder muito grande e eu me conectei com isso e vi lá nesse grupo, né, um lugar de pertencimento, como você falou. Mas, por outro lado, eu também tinha outros lados, né? Por outro lado, eu tinha outros lados. Eu também eu gosto muito de música. Eu toco contrabaixo e eu sou baixista de uma banda de metal. Ah, Então, é uma banda de metal, assim, um som pesado mesmo. Apesar de gostar também de surf music, eu tenho outra banda de surf music, eu gosto muito de música e me conecto muito com as pessoas pela música também. posso só fazer um parênteses, Pode. porque eu acho que é necessário? Eu sou músico contrabaixista também. Ah, que legal, Eu cara. toco, Que legal. eu tenho 36 anos hoje em dia, né? Eu toco desde os 12 anos, eu tive banda, eu vivi a vida inteira, eu vivi mais de 15 anos na estrada. Eu tive uma banda chamada Scratch, viajando o Brasil inteiro. Tocamos muito em Salvador, por exemplo. Toquei em Salvador ano passado. Então, temos essa história em comum também. Te Sim, entendo. com certeza, com certeza. Então, em algum momento eu comecei a pensar assim, cara, eu tô nesse ambiente do yoga, que é natureza, que é paz e amor, essa identificação, né, esse estereótipo. E isso não é uma crítica, longe disso. Claro. É uma forma válida. E eu via, poxa, eu sou contrabaixista de uma banda de metal, cara, sabe? Tem alguma coisa de errado aí. Será que eu vou precisar abrir mão? Será que eu vou precisar deixar de ir para os shows, vestir preto, colocar uma distorção lá no baixo, né? Um drivezão lá bem alto? Será que eu vou precisar disso? Então, eu vivi essa angústia por um tempo. Em outras situações, eu me percebia com raiva de alguma situação ou tendo uma reação agressiva diante de algo que eu não gostava. E aí eu pensava, poxa, eu estou tendo essa reação aqui, mas eu quero ser professor de yoga. Tem alguma coisa de errado aí? Não, eu tenho que ser sempre paz e amor, não posso me estressar com nada. Se eu estou me estressando aqui, como é que eu vou ser professor de yoga? Né? Então começaram essas angústias, isso lá no início, e eu comecei a desconstruir isso. Eu comecei a perceber que o baixista da banda de metal estava integrado também ao yoga. Que o cara que às vezes perdia as estribeiras tá ligado também ao yoga. Porque é como você falou, são essas experiências. E muito mais, na verdade, eu acho que esse lance de você ficar nesse estado meditativo 24 horas por dia não existe. É uma experiência que você está ali na meditação. E em alguns momentos esses descompassos vão acontecer. E eu acho que o grande diferencial de quem opta por se perceber através do yoga, através de qualquer coisa que queira, é você ter essa atitude de autoavaliação mesmo. Poxa, eu perdi as estribeiras aqui. O que é que eu tenho que fazer para não chegar a esse ponto de novo? O que é que eu tenho que evitar para não fazer isso? Mas assim, em algum momento a gente vai cair numa situação dessa. Vai
vezes. Várias vezes. E o lance da banda de metal, dessa expressividade, né, do rock, né, que tem essa expressividade bem característica também, vai muito no sentido disso. Então, é uma face da gente também. Essas raivas, ou angústias, ou tristezas, isso faz parte da gente. E eu digo mais, isso é necessário. Em algumas situações, em determinadas situações, a gente precisa de agressividade para transcender certas coisas. Então, por exemplo, o meu passo de sair da engenharia, de uma carreira consolidada, de uma carreira assim muito bem estruturada e que eu via onde eu ia chegar, para vir para a carreira de professor de yoga, eu precisei de certa agressividade. Não é uma agressividade que eu saí brigando com todo mundo, até mesmo porque a minha transição dentro da empresa foi super saudável. Eu não cheguei e disse tchau. Exatamente, agressividade não é violência. Então, eu não disse assim, ó, tchau, não quero mais estar aqui. Não, eu conversei com o meu gerente, disse, ó, tem um projeto fora, vamos construir uma saída, porque eu quero fazer isso e não quero deixar, porque tinha pessoas ligadas a mim lá na empresa e seria irresponsável eu fazer esse movimento de uma maneira tão brusca. Mas apesar de essa transição ter sido assim, precisou de uma agressividade aqui dentro. De dizer, é agora, eu vou fazer isso e eu vou suportar o que tiver de suportar aí nessa transição. Total. Muito legal. E, Léo, isso tem uma coisa interessante que você traz, assim, eu estou fazendo agora uma série de vídeos no YouTube sobre os kleshas, né, que são as causas de sofrimento, né? Uhum. E o segundo klesha trazido por Patanjali, ele é asmita, né? E asmita significa literalmente uma identificação equivocada nesse caso. E uma das formas que a gente gosta de trazer esse klesha, né? Ou seja, essa causa de sofrimento como algo que vai fazer com que a gente sofra em algum momento, é justamente a identificação equivocada com vários papéis que a gente tem. Então, primeiro é isso que você trouxe. A gente tem vários personagens dentro de nós. Existem vários, né? E ao mesmo tempo que eles estão todos aqui, eu saber qual botar para fora em qual momento é muito importante, né? Eu sempre dou um exemplo quando eu estou dando essa aula, né? Que é difícil às vezes a gente conseguir perceber isso. Mas, por exemplo, se eu estou morando com alguém, imagina que eu sou casado, tá? Eu já fui casado, hoje em dia eu não estou mais. Mas vamos dizer que quando eu era casado, eu era o companheiro amoroso, afetivo, eu era o companheiro de casa, eu era o companheiro que às vezes estava cozinhando junto, ou seja, eu estava compartilhando um afazer. Eu estava, em algum momento, eu tinha que ser o terapeuta do tipo assim, aquele que ouve, só ouve, né? Eu tenho que, em algum momento, ser o cara que paga a conta junto, né? A gente divide contas de casa, ou seja, somos sócios. Então, dentro de uma relação só, olha quantas possibilidades, quantos personagens existem, né? Então, às vezes, se na hora que eu estou querendo... Se na hora que eu estou precisando ser o Caio terapeuta, ou seja, o Caio que a minha companheira chegou, ela estava precisando só desabafar, se naquele momento eu quero vestir a roupa do... Eu quero não, ou por alguma desconexão, eu quero vestir a roupa do Caio, que é o companheiro de casa. E falo assim, não, agora não vem falar disso comigo não, porque a gente tem louça para arrumar. Olha como é que essa confusão dos papéis, ela gera... Total. Né? Uhum. Ou, por exemplo, tem uma grande amiga minha, melhor amiga da vida inteira, ela mora aqui comigo. Eu moro num sítio em Paraty, né? No interior do Rio, numa cidade litorânea do Rio. E a gente mora junto, e a gente tem uma casa que tem pessoas para dar retiros e tal. Ela é minha melhor amiga de muitos anos, ela foi minha madrinha de casamento e tal. Só que aqui eu sou chefe dela. E eu também sou professor dela. E eu sou melhor amigo. E aí imagina que se ela vem, eu tô triste, preciso de um colo e eu quero dar aula. Não, porque segundo o Yoga Sutra de Patanjali, no Sutra tal, sabe, eu tô vestindo o personagem errado. Total. Não é que o personagem não tem que existir, todos eles estão aqui. Qual o personagem que eu posso botar para fora melhor para que esse momento seja vivido com mais desfrute, né? Seja vivido com o máximo do que eu tenho para dar. Porque às vezes a gente se confunde nas coisas e essa confusão é muito comum. E é bonito isso que você trouxe, porque você mostrou que, assim, cara, às vezes a gente tem vários personagens que, se for olhar, nem sei se eles conversam tanto assim. Apesar de que, se a gente for olhar lá no fundo, eles sempre vão conversar. Mas às vezes não parece, né? Eu também tenho muito isso. Eu lembro que nesse ano, né, eu fui tocar num festival grande, com transmissão ao vivo do Multishow e tal, né? E aí eu estava me vestindo para o show
e eu tinha que gravar um vídeo para o canal do Instagram aqui, de yoga, né? E eu estava todo paramentado, e eu falei, acho que é outro personagem. Tipo, naquele momento não tinha problema, sabe? Porque eu fiz o vídeo como outro personagem, eu falei, olha, isso aqui é outro personagem, mas ele está aparecendo aqui também. E aí eu falei sobre o que eu tinha que falar, e depois tinha outro personagem completo, e fui lá tocar. E todos eles são eu, igual, né? Só que sabendo usar o que eu tenho de melhor para cada situação. E achei muito interessante isso que você trouxe, porque é justamente você botando você superando esse clichê no dia a dia, né? Justamente fazendo um pouquinho do que a gente fala. Olha como é que o yoga, isso que a gente está falando, é yoga, é prática de yoga também, né? Você Sim. sabe definir como é que eu me coloco nessa situação melhor. Tem vários sentimentos dentro de mim, tem várias coisas transbordando dentro de mim. Como é que eu boto isso melhor para fora? E você está trazendo isso de uma forma tão linda, Adel. Sim. E só um parêntese aqui também, sua banda de quê, cara? A banda que eu tocava, ela ainda existe, né? Aqui a banda parou de fato em 2015. E a gente faz uns shows esporádicos, assim. Só que a banda chegou a tocar muito, teve bastante sucesso, assim, na época, né? Mas ela toca entre reggae e rock, assim. Tipo, Sim. vamos dizer assim, comparando com bandas mais famosas, Skank, Paralamas, assim, era como a gente tocava. Sim, legal. Então, essa minha conexão com a música também me leva para uma conexão com os mantras, né? Eu gosto muito de mantra, de bhajan, de kirtan. E vejo isso como uma forma de trazer também um pouquinho desse aspecto mais sutil, mais filosófico do yoga. Porque eu trago o yoga também como uma filosofia, né? Que é. E tem muito conhecimento dos mantras. Muito, muito. Os mantras eram formas de passar conhecimento na tradição védica. Imagina, antigamente não tinha livro, né? Não tinha uma impressora, uma copiadora. Então, a forma de passar o conhecimento era através do... Né? Por exemplo, o Yoga Sutra inteiro, né, na minha linhagem de professores, a gente aprende assim, decorando ele inteiro como uma canção. Né? Cada capítulo ele é cantado. Assim, demora mais ou menos uns 40 minutos para você cantar o Yoga Sutra inteiro. Cada capítulo tem entre 8 e 9 minutos, assim, né? Se você for cantar todo na sequência. Porque era a forma de memorização. E ao mesmo tempo que é uma forma de memorização, é uma forma de memorização que vibra em você. Você sente na carne, né? Então aquilo se torna seu. E é uma forma muito linda de você absorver conhecimento, de você ter conhecimento, e o conhecimento ele está lá, né? A gente que vai traduzindo, vai pegando outras formas de explicar melhor, porque como são muito resumidinhos, às vezes precisa de explicação, mas de fato tem muito conhecimento ali. Mas, Léo, vamos voltar para o assunto um pouco. Quer dizer, a gente nem saiu do assunto, porque eu acho que está tudo sendo meio que dentro do assunto, né? Sim. Mas agora, de maneira mais prática, quando que você começou a ver do tipo assim, cara, quero mostrar para as pessoas que yoga não é só o que elas pensam? Cara, eu acho que foi quando eu decidi fazer essa transição, que foi em 2021, no meio da pandemia. Então, eu vinha também, eu gosto muito dessa linha que você fala do yoga clássico, né? Da memorização dos mantras, do aprendizado, que é o parampará, né? Boca, ouvido. E eu comecei a pensar assim, cara, existe uma diversidade muito grande de pessoas e de formas de aprendizado e de histórias. Então, como é que eu vou trazer isso de uma maneira mais palatável para aquelas pessoas que se sentem afastadas do yoga? Porque como existe um grupo, né, essa sensação de pertencimento, então pessoas como eu, certamente como você, a gente vai se identificar com aquele grupo e vai entrar porque a gente já tem uma identificação prévia com aquele grupo. Mas existem pessoas que, da mesma forma que a gente se sentiu atraído, se sentem repelidas. Total. Mas eu entendo ainda assim que o yoga pode ajudar muito essas pessoas que se sentem repelidas, porque elas estão se sentindo repelidas pela forma e não pela essência do ensinamento. Perfeito. Então elas têm que quebrar aquela barreira de passar pela forma para depois chegar, opa, é isso? Isso aí ajuda na minha vida, isso aí faz sentido para mim. Então, como é que eu vou fazer isso de uma forma que a pessoa enxergue o yoga além da forma? Então, esse o meu intento, esse o meu trabalho de trazer, de dizer
mesmo, ó, eu sou professor de yoga, eu sou baixista de uma banda de metal. Eu sou professor de yoga e eu sou uma pessoa que se estressa de vez em quando também. Então é um trabalho, assim, o meu intuito como professor de yoga é justamente levar essa ferramenta para pessoas que talvez se sintam repelidas pela forma e não se permitam enxergar a essência. Sim, lindo. E é muito interessante, né? É porque, assim, dentro dessa tradição que a gente vem, né? Quando a gente começa a estudar o Yoga Sutra, ele está em tudo, né? Então, às vezes até parece meio chato, porque eu gosto sempre de trazer referência, mas é justamente mostrar que pode ser, né? Por exemplo, isso que o Léo está falando, o Sutra 3, o Sutra 6 do terceiro capítulo, ele fala, Tasya Vini Yoga. Então, ele fala, o yoga, ele, para cada um, ele tem um bhumi, ou seja, ele tem uma camada, ele tem um nível, cada um está num nível, e cada um precisa de algo que supra essa camada. Porque muitas vezes a gente busca uma coisa, a gente busca se encaixar em algo que já existe, né? Enquanto o yoga é justamente não tem que entender qual é o seu tamanho, que a gente acha um yoga para você, né? O yoga ele é um para cada um, né? E como é um para cada um pode ter uma coisa muito diferente, cada um pode vivenciar o yoga de uma forma muito diferente. E, por exemplo, onde que você sente, fora o que você já falou, porque você já falou um monte de coisa, tá? Mas só para, principalmente para quem está vendo, onde que você sente o yoga na sua vida, para além das práticas, para além dos vídeos, para além das aulas? Onde é que você sente o yoga, cara, que isso aqui é yoga pra caramba que eu estou fazendo? Além da forma, né? Onde que o yoga, além da forma, aparece aí? Eu tenho o yoga, assim, numa frase, né, resumida, que é: o yoga está na relação que a gente tem com os outros, na relação que a gente tem com a gente mesmo, nas decisões que a gente toma e na forma como a gente age. Então, a minha relação, eu sou pai, né? Eu sou pai de um menininho de 5 anos e a minha relação com meu filho é yoga pra caralho. A relação que eu tenho com ele. Agora, em 2021, eu fiz a transição de carreira e em 2022 eu coloquei o estúdio, né? O estúdio de yoga aqui. Tem espaço físico. Tem um espaço físico, Que legal. Então eu coloquei o estúdio e comecei a movimentar o estúdio, né? Comecei a movimentar aqui na região, trazer professores para dar aula aqui. Então isso também é muito yoga, a forma como eu conduzo o estúdio, a forma como eu conduzo a educação com meu filho, a forma como eu redescubro a minha relação com meus pais, porque quando a gente tem filho, a gente redescobre a nossa relação com os pais da gente. Então é uma eterna descoberta e redescoberta. Então, em todos esses aspectos, vem o yoga. Imagino. Não, e que lindo. Eu realmente, eu não sou pai, né? Mas eu tenho muito essa referência de que deve ser uma grande transformação. Tem um professor Desikachara, já faleceu, mas o Desikachara, ele é um professor muito importante da linhagem de professores que eu sigo, né? Ele era filho de Krishnamacharya. Sim. E ele foi um grande professor do yoga que trouxe o yoga de uma maneira muito carinhosa, muito acolhedora. E tinha muito isso, né? De sempre estar tentando agregar as pessoas. Era até muito bonitinho, porque ele não chamava os alunos dele de alunos, ele chamava de amigos. Né? Ah, não, esse aqui é meu amigo. Tal. Oh, não, aquele lá tal, é meu amigo. Era aluno dele, né? Mas ele falava, não, aquele é meu amigo. Né? E ele estava sempre trazendo esse acolhimento, assim, né? E existe muito essa coisa do guru, né? Ou do guru, ou do professor. E essa confusão, né? O que é guru, o que é professor, qual é a função de um, qual é a função de outro. E Desikachara, no final da vida dele, ele falava: a minha maior guru hoje é a minha netinha que acabou de nascer. Porque porque a gente chama, né, pelo menos dentro dessa tradição, que guru é essa telha de inspiração que alguém te traz, né? Ou seja, o professor, ele pode ser o seu guru, mas o professor, ele não deveria se auto-intitular guru de ninguém, né? Ele é guru para mim se ele me causar essa inspiração. O guru é essa centelha de inspiração que brota, né? E que eu nem imagino como deve ser numa relação de pai e filho, né? Como que você o tempo inteiro... Porque yoga, como a gente já falou, né?
Yoga é você buscar se compreender melhor, você buscar interagir melhor com aquilo que está acontecendo na sua frente, né? Sim. E, porra, a noção que você é pai é uma experiência nova todo dia. Fala um pouquinho disso. Cara, eu vou falar disso trazendo uma situação que aconteceu com ele que eu percebi assim, é diferente, velho. Ele, fazendo as estripulias dele, né, caiu e quebrou o queixo. Subindo, ele é muito corporal também, ele gosta de subir nas coisas, Então, ele caiu, quebrou o queixo. E aí abriu, né? Abriu o queixo, a gente levou ele no pronto-socorro e precisou fazer a sutura. E assim, foi um negócio desconfortável, porque assim, precisou segurar ele, conter ele para fazer a sutura, para dar os pontinhos, acho que foram 4 pontos. E ele gritava, ele gritava, ele gritava, ele se debatia. E eu comecei a perceber, eu já me cortei várias vezes, né? Já me cortei, já caí, já senti dor. Então eu sei basicamente o que ele estava vivendo ali. Mas eu pensei, a dor de eu ver ele assim parece que dói mais em mim do que nele. Eu queria que esse corte fosse em mim. Eu queria que esse machucado fosse em mim. Para eu estar sentindo essa dor, porque a dor da sutura ali, dos pontos, ia doer menos em mim do que tá doendo eu ver ele assim. Né? Então, e teve outra situação que um amigo meu, professor de yoga também, quando eu estava prestes a ser pai, ele diz assim: agora você vai saber o que é o amor. O que você entendia como amor é uma coisa. Agora você vai entender o que é realmente amor. Que lindo, cara. Isso é o ser pai para mim. Que maneiro, que maneiro. E, Léo, quando eu te perguntei do tema, você disse muito de bate-pronto, assim, foi muito rápido. Eu nem esperei que ia ser tão rápido quando você falou. Não, yoga além da forma. Ele até me respondeu já no título, tá ligado? E normalmente eu converso com um convidado e falo, não, mas vamos pensar num título legal e tal. O Léo já me trouxe o tema, o título, tudo. E por que isso está ressoando tanto assim hoje em dia em você? Por que isso foi. Não teve nem dúvida na hora? Cara, porque assim, eu enxergo o yoga como uma coisa que é milenar, né? Assim, praticante de yoga de 5, 6 mil anos atrás, que era um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha threads, não tinha, né? Não tinha computador, não tinha essa forma de sentar e ficar aqui o dia todo nessa postura, né? Então as pessoas caminhavam mais, as pessoas tinham outras aspirações, tinham outras referências, então era um mundo diferente. E por mais que a gente veja que o yoga é uma coisa milenar, que era praticada lá há 2, 3, 4 mil anos atrás, é uma coisa extremamente atual, né? E esse movimento de estar na presença, hoje, eu acho que com um grande mal da atualidade, que é a ansiedade, a depressão, né? Que é uma coisa que aumentou muito, a gente percebe como o yoga ajuda nisso também. E, óbvio, existem diversos caminhos, não só o yoga, mas o yoga é isso que eu me predispus a ensinar. E é aquilo que eu te falei. Muita gente que se sente repelida por essa forma poderia estar colhendo os benefícios do yoga se tivessem a oportunidade de ver essa essência do ensinamento, essa essência da prática. Então, como eu te falei, eu quero ver as pessoas que, por exemplo, estão no meu círculo social, que se sentem repelidas por essa forma, eu quero apresentar o yoga para essas pessoas. Sim. E aí, vamos dizer, então vou criar uma situação aqui, tá? Vou te botar numa fogueira. Vamos lá que o amigo da tua banda, o cara foi fazer um show contigo, da outra banda de metal lá, da banda de cultura, tá lá e tu tá conversando no camarim e tal, tu fala, não, eu também sou professor de yoga. Ele, porra, que maneiro. Como é que eu faço o troço? Porque eu não quero ir para uma escola fazer aquelas posturas lá. Dá para fazer yoga? Como é que você falaria para ele? Eu ia falar... Porra, cara, eu tô aqui gordão, não vou fazer, vai ser desconfortável, tô cheio de coisa para fazer, meu filho tá em casa, eu tenho que trabalhar, não tá fácil ter a vida, não tô querendo me sentir muito desconforto. Como é que é lidar com uma pessoa assim para você chamar ela para o yoga dela?
Eu ia tentar, né, falar que o yoga é autoconhecimento, então se ela não tem, se ela enxerga que o yoga tem uma centelha ali de algo que pode ajudar ela nesse caminho do autoconhecimento e ela não prioriza o yoga porque ela não prioriza ela mesma. Então, se você quer priorizar você e você enxerga que o yoga é uma via dessa priorização, então eu acho que você tem que lidar um pouco com esse desconforto, porque desconfortos a gente vive, né, no dia a dia. A gente escolhe quais desconfortos a gente vai lidar. Não tem como a gente viver numa vida plenamente confortável. Então a gente vai experimentar desconfortos. Então, qual desconforto você escolhe ter? É o desconforto de se sentir o tempo todo ansioso ou não se sentir saudável? É esse desconforto que você quer viver, porque é desconfortável. É desconfortável. Se você vive, sei lá, e tem alguma queixa da sua vida, e todo mundo tem queixas, né? Algo que não está satisfeito. Então, se você prefere esse desconforto do que o desconforto do autoconhecimento, então você fica onde você está. É só uma questão de escolha. Mas o yoga vai te oferecer alguns desconfortos, seja desconforto físico, seja desconforto psíquico, né? De entendimento, de, poxa, eu não entendi isso direito, não. Mas isso está desconfortável, está mexendo comigo, isso é um desconforto também. Mas, com certeza, o conhecimento do yoga te causa o desconforto e te traz o esclarecimento também. É que nem a simbologia de Ganesha, né? Ganesha é aquele que coloca os obstáculos na sua vida e o mesmo que tira. Exato. Não, muito lindo. Tem um professor meu que muitas das pessoas certamente conhecem. Não sei se você conhece o Matheus Macedo, do Vida Veda. Não. Vida Veda é um canal de Ayurveda muito legal, assim, que o médico deles, o dono do canal, médico, ele é muito meu amigo e é meu médico também, né? E ele também é professor. E ele sempre fala que o desconforto é o que gera movimento. E a vida é movimento, né? Se eu estou num lugar muito confortável, sentadão, numa cadeira com apoio de cabeça, apoio de braço, eu fico parado. E se eu fico parado, a vida continua andando. Então, se a vida está andando e eu estou parado, é como se eu estivesse ficando para trás. Sim. Então, o desconforto, muitas vezes, é o que me propõe o movimento, né? Por exemplo, eu estou aqui sentado no chão. Várias vezes que eu estou sentado no chão, daqui a pouco eu já faço um pouquinho assim. Aí eu flexiono o joelho, abraço, eu venho para cá. Aí eu estou o tempo inteiro me movimentando. Por quê? Eu ficar aqui, em algum momento, vai me gerar desconforto, né? E o objetivo não é necessariamente eu ficar parado inerte. Mesmo quando a gente está até falando de meditação, eu estou parando o corpo, mas eu estou trabalhando. A minha mente eu estou ajustando, as minhas emoções eu estou ajustando, até ser preenchido pelo momento, né? Mas, enfim, voltando para o assunto do desconforto. Quando eu entendo que o desconforto é um sinônimo de movimento, talvez a gente consiga olhar para essa coisa de um jeito diferente, né? Porque, às vezes, o desconforto que me está nesse momento, e eu aprendi a lidar com esse desconforto, porque, por exemplo, nesse exemplo que você estava dando, né? A pessoa com ansiedade, a pessoa que está, às vezes, sedentária, está em casa, e ela sente um desconforto, claro, mas é um desconforto que ela aprendeu a lidar. Ela já tem as armaduras dela ali, ela fica sentadona. Não, às vezes, literalmente, mas eu não estou falando só da maneira literal, né? Você fica assentado naquela coisa. Não, aqui eu já sei lidar, quando se vier eu faço isso, quando se vier eu faço isso. Agora, você se prestar, se colocar frente a frente a um desconforto que você não conhece ainda, e que é a vida, né? A vida é meio que assim, já você como pai, né? Porra, deve saber disso muito mais do que eu. É você estar o tempo inteiro se colocando disponível para movimento, né? E o movimento é vida. A vida ela é movimento. É aquilo que a gente falou lá sobre o propósito da vida de acordo com o yoga. Bhoga e Apavarga. Experimenta, deixa isso para trás e segue. Experimenta e segue. Experimenta e segue. Né? Tem uma analogia que eu sempre gosto de fazer e ela é bem forte, ela é bem marcante assim, para os meus alunos. No Sutra 12, no primeiro capítulo, ele fala de duas qualidades que a gente deve nutrir, né? Abhyasa e Vairagya. Ele fala Abhyasa, Vairagya, Abhyamtam Nirodha. Ou seja, é como se eu tivesse que ter um empenho e desapego, né? São as duas qualidades que eu preciso ter. E ele fala, uma analogia que a gente faz é como se fosse um ser humano querendo andar. Então, eu preciso de um empenho para eu dar o primeiro passo.
mas eu preciso de muito desapego para tirar o pé de trás. E só quando eu tiro o pé de trás é que eu ando. Sim. E aí eu preciso tirar o pé de trás de novo. E aí eu ando, e aí eu ando. Então, isso é bonito que você falou, né? Que às vezes a pessoa ela está querendo, ou seja, esse movimento de empenho, o primeiro movimento dela até existe, mas ela está com o pé atrás, muito fixo, né? Muito duro. E às vezes tirar o pé de trás é pesadão, né? E às vezes a pessoa está com aquele pé atrás e se ela não tirar, ela vai ficar falando: ah, mas é que eu prefiro ficar aqui no meu lugar de ansiedade, de um conforto aparente que gera um desconforto, mas eu já estou acostumado. E aí é fácil a gente acabar ficando no mesmo lugar, né? Sem se movimentar, porque a gente está com esse pé tão pesado lá atrás. E esse exemplo me relacionou um pouquinho essas coisas. Ó, tem gente falando, eu na vida. Não é só você. A Mi Borderline está falando, não é só você, isso somos nós, né? Isso é a característica de ser o bicho que a gente é. Ele procura o que é mais, como uma ferramenta de contenção de energia, na verdade, né? Ele busca o que é mais fácil. E, como o Léo estava falando maravilhosamente, a gente precisa se sair da zona de conforto para a gente caminhar. E no começo é difícil, né? Quer falar um pouquinho? Eu gosto de falar também na prática, né? Na prática lá de asana e tudo, que aquilo ali é como se fosse um laboratório. É um laboratório que... e aí eu falo também com uma grande amiga minha, parceira, Camila Heights, não sei se você conhece ela. É isso aí. Eu não conheço pessoalmente, mas eu super sei quem é, Sim. claro. A Camila fala muito sobre isso, sobre a forma como você está aqui na prática e a forma como você está lá fora, né? Então, o que você identifica aqui, como é que você lida com esse desafio, como é que você lida com esse tempo que você está aqui sobre o tapetinho, é a forma como você lida com as situações lá fora. E eu acho que um grande ponto aí de entendimento dessa prática, desse laboratório, que é a prática de asana, de postura, de técnicas, é encontrar o conforto dentro do desconforto. Então a gente está numa postura que pode ser desconfortável, mas aquilo a gente sabe que vai trazer um benefício para a gente e permanecer ali, lá na frente, vai trazer algo de positivo. Então, para a gente ter aquele algo de positivo lá na frente, a gente tem que desenvolver essa habilidade de encontrar o conforto dentro do desconforto. E, por outro lado também, é importante a gente entender onde é que está esse desconforto que é positivo e aquele desconforto que é negativo. Voltando a fazer essa analogia para as posturas, né? Normalmente uma dor dentro da articulação é uma dor que normalmente não é tão boa assim. Então, o ideal é que você recue para você não se lesionar. Mas uma dor no músculo é uma dor de trabalho de desenvolvimento. Então, isso você vai conseguindo avaliar à medida que você se conhece, do ponto de vista físico, do ponto de vista sutil. E cada corpo é um corpo, né? Então, eu posso guiar, eu posso inspirar as pessoas a terem essa medida de qual desconforto que vai me gerar resultado e qual desconforto que vai me gerar uma lesão, para que a gente entenda onde é que está esse ponto de estar confortável dentro do desconforto. Sim, sim. Isso é tão importante, né? Porque a gente... É bonito quando a gente traz essas analogias, né? Como o Léo está trazendo, da parte física para o dia a dia, porque é muito isso, né? A gente vê que a gente está muito rígido, não só fisicamente, a gente está rígido emocionalmente, mentalmente. A gente precisa de flexibilidade, não é só no corpo, é na nossa vida, né? Na estrutura, na forma como a gente, na forma como a gente vive as coisas, né? A gente está vivendo um momento de muita dualidade, né? Muita dicotomia, muita briga, de coisas que são muito parecidas, na verdade, né? O Patanjali, ele traz no Sutra 33, do primeiro capítulo, ele traz o que ele chama, é como se fosse uma proposta de sociedade, né? A proposta de sociedade. Patanjali, ele fala que a gente precisa de 4 coisas, 4 qualidades. É muito bonito, a didática do texto é muito simples, né? Não é fácil, mas é simples. Ele fala, a gente precisa de 4 coisas. Primeira delas, ele fala, Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Então, Maitri é a gente compreender, Maitri é um senso de fraternidade, de amizade. Ou seja, primeiro compreende que a pessoa que está do outro lado, que você às vezes acha que é totalmente diferente de você,
porque ela tem um partido político diferente, porque ela gosta de outras coisas, ela, na verdade, ela é muito mais parecida que diferente. Uhum. Tem coisas que podem ser muito opostas, tem, mas no todo, ela é muito mais parecida com você do que diferente. Somos todos muito mais amigos, muito mais irmãos do que inimigos, né? Uhum. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, ele fala, mas Karuna. Karuna é exatamente isso que você falou agora. É eu compreender que, às vezes, o outro tem um outro caminho. Né? A gente pode até chamar de empatia, que não é uma tradução exata, tá? Mas é perceber que, cara, o outro ele tem um caminho que eu nunca vou saber qual é. Uhum. Talvez se eu tivesse vivido exatamente os mesmos passos que aquela pessoa deu, se eu tivesse vivido da mesma casa, com os mesmos pais, mesmos tratamentos, tivesse dado os mesmos passos, talvez eu faria igual ou pior. Eu não tenho como saber. Então, acolher tipo, o outro que é mais meu amigo e que tem uma história que eu não conheço. Isso é flexibilidade, como a Fel está falando aqui. Depois ele fala, Maitri Karuna Mudita. Mudita é você ter uma mente, um olhar positivo para as coisas. Né? Do tipo, a realidade é essa aqui. Aqui tem uma realidade aparecendo na minha frente. Não adianta eu ficar olhando para ela querendo que ela seja diferente. Ela não vai ser. Né? Então, eu olho para essa realidade com um olhar de o que eu tiro de melhor disso, para mim e para os outros. Né? Mas eu olho para essa realidade entendendo que esse é o meu ponto de partida. Então, o meu ponto de partida ele não deve ser rechaçado ou ficar querendo que ele seja diferente. Ele é o que eu tenho. Então, tinha inclusive um professor meu de baixo, né, aproveitando que você é baixista, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma pergunta, eu estava querendo trocar de baixo e eu gosto muito do jazz bass, né? Eu tenho, é o meu baixo, assim, né? E aí eu cheguei para ele e falei, pô, professor, estava querendo trocar de baixo, estava querendo comprar um. Qual o melhor baixo? Aí ele falou, o que você pode comprar. Sabe? Tipo, não adianta eu ficar falando, pensando num baixo. Você tem a sua condição, pô. O seu ponto de partida é esse. O que a gente pode fazer de melhor com isso aqui, né? Então ele fala, esse senso de fraternidade, né, de amizade, um senso de empatia, de compreensão que o outro tem um caminho, esse olhar positivo, e o quarto é muito lindo. Porque o quarto ele fala, mas não se envolve demais, não. Mantenha um certo distanciamento para você ter uma clareza de discernimento. Às vezes, quando a gente está muito imbuído, muito junto daquela coisa, daquela situação, eu não consigo ver ela com clareza. Né? Então, entende que o outro é parecido, entende o caminho do outro, abraça o caminho do outro, faz o seu melhor, olha para a realidade com positividade, mas cuidado para não se envolver demais. Sim. Se eu me envolvo demais, eu tenho uma tendência de não olhar com a clareza que a situação precisa. Então é muito, muito bonito, né? E tipo assim, percebe, isso tudo que eu e Léo falamos é tudo yoga. É tudo yoga. Né? E o que a gente estava querendo é justamente mostrar o yoga além da forma. E olha como é que tudo isso que em nenhum momento a gente falou um pouquinho dos asanas, das posturas, né? Mas não precisa, percebe? Pode, em algum momento aquilo pode vir a entrar na sua vida. Mas é porque é isso, né? A forma que o yoga ganhou hoje em dia, e por isso que eu achei lindo o título já de cara, o título já é forte, né? Ele ganhou uma forma. Se a pessoa pergunta para mim da aula de yoga, né? Eu sei o que ela está perguntando. Né? Eu dou uma aula das posturas. E que a gente sabe, como o Léo falou no começo, é uma parte importante do yoga, os asanas. É importante, mas é pequeno. E que não é que é pequeno, não quer dizer que é desimportante. Quer dizer que coisas além, que também podem vir e fazer parte da sua prática de yoga, né? E então, Léo, já estamos até. Caramba, agora já são 9h14, nem tinha visto. Fala aí, o yoga além da forma, para você. Dá um resumidão. Cara, yoga além da forma, assim, quando eu tô tocando baixo, eu tô praticando yoga, né? Quando eu tô com meu filho, eu tô praticando yoga. Quando eu tô fazendo uma leitura, quando eu tô surfando, quando eu tô fazendo. Às vezes minha prática de asana é a academia, Total. sabe? Total. Só que é a academia com aquele olhar de presença. Eu vou fazer isso aqui para me lesionar ou sem atenção, ou vou fazer esse exercício aqui com atenção, pensando no resultado que eu busco, de uma maneira presente, né? Respirando junto com o exercício. Então, tudo isso é yoga, sabe? Todas essas formas, todos esses formatos são formatos de uma prática de yoga.
Só que o que torna isso uma prática de yoga é a intenção, é a atitude com que a gente faz isso. Maravilhoso. Maravilhoso. É isso, galera. Com essa até fechamos, né? O que faz o ser yoga e não é a intenção que a gente tem por trás do que a gente está fazendo. Perfeito. Léo, que honra, bro. Obrigado. E honra também, velho. Saudações graves para você. De fato. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos fazer mais. Adorei esse nosso primeiro papo, né? A primeira vez que eu e o Léo a gente está trocando uma ideia assim, realmente olhando um para o outro, né? Mais que virtual. Um grande prazer estar te conhecendo. Prazer um grande prazer também, cara. Live aqui. Vamos fazer mais. Essa live vai ficar salva, tá? Então, quem está aqui nessa live e acha que ela pode servir e fazer bem para outras pessoas, compartilha com mais gente. Quem não segue o Léo ainda, clica aqui em cima, ó, onde tem o título. Dá para você ver o perfil do Léo e o meu. Então, quem não segue o Léo já segue. Quem não me segue já segue também. E assim a gente vai tentando mostrar o yoga de várias formas, né? Para que a gente possa ir difundindo esse conhecimento que é tão bonito, transformou minha vida. Acredito que transformou a sua também. Vai muita gente. Valeu, meu irmão. Obrigado, Léo. Tamo junto. Tamo Até junto. a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.